Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre os sinais dos fins dos tempos. Cada vez que acontece uma catástrofe, um acidente, né, em grande proporção, nós vimos aí as pessoas postando nas redes sociais que são os sinais dos fins dos tempos. Não é agora com esta pandemia, né? Muitas pessoas colocam que é Jesus que está voltando, né? Que são sinais da volta de Jesus. O que eu quero trazer nesta aula, né, que fala sobre este assunto, é o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? E eu vou usar o capítulo 24 de Mateus, onde fala ali que aconteceria algumas coisas e fala, né, de sinais, e eu uso esse capítulo porque é deste texto que as pessoas tiram que são os sinais que antecedem a volta de Jesus. Vamos usar a Bíblia, né, para ver o que ela fala sobre isso. A Bíblia sempre será a nossa principal fonte de conhecimento sobre Deus. Ela tem o suficiente para nós aprendermos, para a nossa salvação. Mas é interessante nós usar também alguns livros que falam de acontecimentos da época, paralelo à Bíblia. Eu gosto muito do livro do Flávio Joséfos. Ele foi um historiador que viveu nesta época e ele tem esse livro da história dos Hebreus que ele vai fazer uma narrativa desde a criação, né? E ele vai falar até a volta de Jesus, não. Ele vai falar até a destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E eu vou usar algumas páginas deste livro que ele narra alguns acontecimentos que aconteceu em Jerusalém pouco antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ele vai falar no seu livro que houve um cerco, né, em torno da cidade de Jerusalém que durou 3 anos e meio. E neste período, né, antes da destruição de Jerusalém, segundo ele, morreram 1.125.000 judeus dentro da cidade de Jerusalém. Né? Muitas pessoas morreram. Então, a Bíblia ela sempre será a nossa principal fonte de conhecimento. Mas nós devemos também ler alguns livros que nos ajudam a entender. Né? Eu gosto muito deste livro de Flávio Joséfos. Algumas profecias sobre a destruição de Jerusalém. Em Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao 44, diz assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, né, você também, o que traz a paz. Mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. E no capítulo 21 de Lucas, o versículo 20, diz: Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que se aproxima a devastação. Então, são algumas profecias que seria destruído o templo de Jerusalém. Os teus inimigos te cercarão em trincheiras, são aquelas valas que nas guerras antigas eles faziam em volta da cidade, né? Ninguém entrava, ninguém saía da cidade, e eles ficavam ali durante um período em que enfraquecesse, né, o exército, faltava alimento dentro da cidade, e até que eles entravam e tomavam por completo a cidade. E isso aconteceu em Jerusalém, num período de 3 anos e meio. Ela foi sitiada e até que foi totalmente destruída, né, mais tarde, no ano 70 depois de Cristo. Alguns lamentos de Jesus por Jerusalém. Capítulo 23, 37 e 39, né, de Mateus, diz assim:
Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus se lamentando, porque várias vezes ele quis ajuntar este povo, ele quis salvar este povo, mas eles não quiseram, eles não aceitaram Jesus como Senhor, como o Messias. Em Lucas, no capítulo 19, 44, também lançará por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus a visitaria. Jesus está dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra. Qual é o motivo, deste castigo a Jerusalém? E Lucas 44, capítulo 19, versículo 44, está dizendo que o motivo é que eles não reconheceram o tempo em que Deus a visitaria. Jesus está falando dele mesmo, o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre o povo, mas o povo não reconheceu ele como o Messias, o Filho de Deus que veio para salvar. Este é o motivo, porque eles não reconheceram Jesus como o Messias, como o Salvador. Então, Jesus está dizendo que Jerusalém seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra. Vamos começar então no capítulo 24 de Mateus, no versículo 1 e 2. Eu falei essas palavras anteriores para a gente entender o que aconteceu, por que Jerusalém iria ser destruída, a forma que ela ia ser destruída, e agora nós vamos entrar no capítulo 24, para nós entendermos que sinais são esses que este capítulo traz. Versículo 1 e 2 diz assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então Jesus está passeando com os seus discípulos ali fora do templo, e eu imagino os discípulos admirados com tamanha construção, e aí Jesus olha para eles e diz: vocês estão vendo tudo isto, o tamanho desta obra? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Então os seus discípulos vão ficar preocupados com aquilo. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras que não ficaria pedra sobre pedra? Então mais tarde eles vão estar no Monte das Oliveiras, e no versículo 3 vai dizer assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos agora eles estão com Jesus, no Monte das Oliveiras, e eles perguntam para Jesus: o que o Senhor quis dizer com aquelas palavras que não ficaria pedra sobre pedra? E qual será o sinal da sua vinda? O que eu quero que vocês prestem bem atenção neste versículo é que foi feito duas perguntas para Jesus. Primeiro, eles perguntam para Jesus quando que aconteceria aquelas coisas. Quando acontecerão essas coisas, não ficará aqui pedra sobre pedra. Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eles falam assim: eu quero saber o que o Senhor quis dizer com ficar aqui pedra sobre pedra. E aproveitando essa oportunidade, que sinal há da sua vinda? E quando vai acabar tudo isso? Quando será o fim dos tempos? E a segunda pergunta é essa: que sinal haverá da sua vinda? E eu quero que vocês prestem atenção, abra sua Bíblia, leia este capítulo, e você vai ver que eles fazem essas duas perguntas para Jesus: quando acontecerão essas coisas que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo de Jerusalém seria destruída? E a segunda pergunta é: que sinal haveria da vinda de Jesus? E eu acredito que é aí que as pessoas têm feito muita confusão, aonde transformam em apenas uma pergunta e
e traz esses sinais aonde Jesus estaria falando de sinais que antecederiam a sua volta, e não a primeira pergunta, que seria, né, os sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. Leia na sua Bíblia se você consegue enxergar assim essas duas perguntas feitas para Jesus. E Jesus vai responder essas perguntas para os seus discípulos. Se você ler do versículo 4 ao 13, Jesus vai responder a primeira pergunta. E ele vai falar de sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. O primeiro sinal, Jesus disse que teriam falsos cristos, né? Jesus já tinha advertido muitas vezes contra a aceitação fácil, né, dos cristos que surgiam, porque as condições agitadas da época levarão a muitos a desejarem uma base, né, palpável para a sua fé e sua vida. Não diferente dos dias de hoje, né, as pessoas querem ver, né, sinais, maravilhas, para acreditar que é da parte de Deus. Mas Jesus ele já nos advertia para a gente tomar muito cuidado com essas pessoas, com esses falsos cristos, né? No capítulo 8 de Atos 9:11, fala de um mágico, né, Simão, que diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como um grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então este homem, um mágico, iludia, né, com suas magias, e as pessoas davam grande crédito achando que ele era da parte de Deus. No capítulo 5 de Atos também vai falar de dois desses homens. Se nós lemos no versículo 36 e 37, que diz assim: há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, né? E acerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião, né? Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Então, falsos cristos, desde o princípio sempre teve. E muitos desses falsos cristos saíram da própria igreja, né? Homens que conheceram a verdade, mas se desviaram, né? E passaram a iludir as pessoas, mudando, né, o evangelho de Jesus. E esses falsos cristos, nós vimos eles até nos dias de hoje, né? Pessoas que têm mudado o evangelho de Jesus, têm pregado um evangelho diferente, têm oferecido muitas coisas que a Bíblia não promete, né? E esses falsos cristos, eles vão estar no meio de nós. Até a volta de Jesus vai ter esses falsos Cristo. Então, este primeiro sinal que viriam falsos cristos não está falando sobre a volta de Jesus. O segundo sinal: guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Essa profecia fala tanto da matança mútua, né, que aconteceu aí, no meio da nação de Israel, como de seus conflitos com outras nações. Em Cesareia surgiu uma disputa entre os judeus e os sírios, concernente ao governo da cidade, o que terminou com a expulsão dos judeus. Com um todo, 20.000 deles morreram neste processo. Isso exasperou a nação inteira da Judéia, e eles invadiram vilas sírias circunvizinhas e incendiaram e pilharam e assassinaram muitos. Este relato também está no livro, né, História dos Hebreus. Se você ler lá este livro, você vai, neste período, ele vai narrar várias guerras que tiveram, tanto entre o povo dentro da cidade de Jerusalém, tanto contra eles quanto
entre eles e pessoas e nações de fora. Então, guerras também, sempre teve guerras. Desde o princípio, sempre houve guerras. Eu acredito que hoje, num menor número, né? Eu acredito que antigamente era bem mais frequente as guerras. O terceiro sinal, ele fala que viria fome. Houve uma fome predita pelo profeta Ágabo, né, que nós vimos lá em Atos, no capítulo 11, versículo 28. Isso é mencionado também pelos historiadores Suetônio, Tácio e Eusébio, né? Outro livro muito bom também é Eusébio de Cesareia. Ocorreu nos dias do imperador Cláudio César e foi tão severo em Jerusalém que muitos morreram de fome. A fome e a peste são as companheiras usuais das guerras. Essa fome também fez sentir em Roma e provavelmente também no Egito e no resto da África romana. Também houve fome na Judéia aos tempos do imperador Cláudio, né, em Roma. Esses relatos aí aconteceu no ano de 65 depois de Cristo. Então, fome também não é um sinal que antecede a volta de Jesus, porque desde o princípio também sempre houve fomes. Aonde tem guerra, a consequência, né, que vem depois da guerra é a fome, né, a devastação traz a miséria. O quarto sinal fala que haveria terremotos. Houve um certo número de terremotos e ficou registrado aí nesses medidores aí que relatam, né, os terremotos, que houve um grande terremoto em Cretas, em meados de 46 a 47 depois de Cristo, e em Roma também houve um outro terremoto no dia em que Nero assumiu, né, em Toga Virilis, em 51 depois de Cristo. Houve um severo terremoto, sacudiu Jerusalém em cerca de 67 depois de Cristo, que ficou registrado por Joséfano. Se você ler lá o Joséfano no capítulo 14, na página 1037, você vai ler sobre esse relato desses terremotos. Vai ter vários outros lá que muitas pessoas morreram. Neste, né, desse que eu estou falando, um número incalculável de animais pereceu neste flagelo. E também custou a vida de 30 mil pessoas. Então, terremotos também sempre existiu. Temos terremotos até hoje, mas isso não quer dizer que seria, né, a volta de Jesus. O quinto sinal, que o evangelho seria pregado a todo mundo. Se nós olharmos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses que o evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu, ele escreveu essa carta em meados do ano 66 depois de Cristo. Então, no ano 66 depois de Cristo, Paulo está dizendo que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura. O sexto sinal, né, a abominável desolação. Havia em Jerusalém 3 partidos opostos. Além de Jerusalém estar cercada pelo exército romano, na parte de fora da cidade, dentro da cidade de Jerusalém tinha 3 grupos, né? Aqueles homens que montavam o seu exército e guerreava, né? Tomava o que ele quisesse, invadia cidades, saqueava. E neste período, dentro da cidade de Jerusalém, tinha 3 desses grupos. Tinha um grupo de Simão, um de João e um de Zelotes. Estes 3 grupos, né, ou partidos, eles agiam um contra o outro dentro de Jerusalém. E quem sofria com isso tudo era o povo. Se você ler neste livro também, lá na página 1281, você vai ver todos esses relatos. Flávio Joséfos, ele fala que, assim, cidade infeliz que sofresse de semelhante, depois que os romanos, entrando pelas brechas, reduziram-te a cinza, para purificar com fogo tantas abominações e crimes que atraíram sobre ti os raios de vingança de Deus.
José ele vai relatar neste livro que algo que aconteceu lá dentro era muito abominável. Era uma grande abominação, aconteceu naquele período que antecedia a destruição de Jerusalém. Se você ler, tem um relato que ele faz que 2 desses homens se juntaram e lutaram contra o outro. E houve uma grande guerra dentro do templo de Jerusalém. Aquele lugar feito por Deus, né, era a morada de Deus, era um lugar de adoração a Deus. Houve coisas terríveis lá dentro. A última guerra, né, que antecedeu a destruição de Jerusalém, um pouco antes do exército romano invadir a cidade, ele diz que houve pessoas mortas dentro do templo, aquele lugar que era de sacrifício de animais, né, que tanto Deus gostava que eles faziam, né, aqueles sacrifícios. Ele relata que houve sacrifícios de homens, né, de pessoas que foram mortas naquele lugar preparado por Deus para receber sacrifício de animais. E tudo indica que essas coisas que aconteceram ali, essas abominações citadas por Flávio Joséfo, tem a ver com este último sinal, que era a abominável desolação. Outro livro também muito importante para nós lermos, que traz esses relatos da época, e é muito bom para a gente entender como que era a vida naquela época, como que as pessoas viviam. E este livro, o nome dele é A Palestina nos Tempos de Jesus. Procure ler este livro. Lá na página 92, diz assim: João mandara matar alguns chefes da resistência, e assim se torna o Todo-Poderoso de Jerusalém. Foi neste momento em que a comunidade cristã teria deixado Jerusalém para se refugiar em Pelá, né, a leste do Jordão. Este livro, A Palestina no Tempo de Jesus, essa página 92, ela é escrita em paralelo com essa que eu acabei de ler de Flávio Joséfo, dessa grande guerra que houve lá dentro. E nesse livro da Palestina de Jesus, ele vai falar que guerra foi essa, que João mandou matar alguns chefes, né, da resistência, e isso aí foi este relato que eu falei, que aconteceu dentro do templo de Jerusalém. Sexto sinal, ou seja, quando acontecer o sexto sinal, essa abominável desolação, é a hora de fugir, é a hora que vocês vão deixar a cidade. E aí no livro, né, A Palestina nos Tempos de Jesus, nessa página 92, ele diz que foi neste momento que a comunidade cristã teria deixado Jerusalém. Foi quando aconteceu este terrível acontecimento dentro do templo, né? O sexto sinal, essa abominável desolação, foi o tempo que eles entenderam que era chegada a hora e agora era tempo de fugir. E nós temos o relato que nenhum cristão morreu quando Jerusalém foi destruída. Jesus, ele falou de alguns sinais específicos antecedendo os dias próximos à destruição de Jerusalém. Então, Jesus está respondendo à primeira pergunta. Quando ele fala lá no começo, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam para ele, né, faz a primeira pergunta, quando aconteceram essas coisas? E aí Jesus passa a responder. Jesus vai falar desses sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. A primeira pergunta dos discípulos. Então Jesus ele está falando de sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. Quando aconteceriam esses sinais, né, o povo sabia exatamente o momento de sair. No versículo 32 e 33, que ele dá algumas dicas, né, ele fala, por exemplo, quando a figueira começa a brotar, saber que está próximo o verão. Quando verem esses sinais, saberão que está à porta. Então, Jesus está dizendo para eles que quando acontecessem essas coisas, eles estariam
já preparados que seria o momento de fugir. No versículo 34, ele vai falar sobre quando vai acontecer essas coisas. Jesus ele fala que não passaria esta geração sem que tudo isso aconteça. Então Jesus está falando de algo que aconteceria durante aquela geração. Se a gente for ler esses livros, né, que eu falei para vocês, a Palestina no tempo de Jesus, falam que como que era a condição social do povo, como que eles viviam, não tinha saneamento básico, não tinha médico. Então, naquela época, uma geração, né, a média de vida de uma pessoa era 40 anos. Então, uma geração para os judeus era 40 anos e Jesus estava falando isso em meados do ano 33, né, e no ano 70, menos de 40 anos, foi completamente destruído Jerusalém. E nós, né, temos este relato que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída pelo Império Romano. Então, uma geração após Jesus fazer, né, esses relatos, responder essas perguntas dos seus discípulos. Mateus 24, 16 e 18 vai falar qual era o momento, né, de fugir. E ele fala, os que tiverem na Judéia, fuja para os montes. Jerusalém, ele fica na Judéia. Aí agora eu estou falando de coisas que, se fossem sinais que antecederiam a volta de Jesus. Se Jesus estivesse falando que esses sinais antecederiam a sua volta, se ele está dizendo que os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, né? Se fosse o fim do mundo, então o fim do mundo seria onde? Somente na Judéia. Né? Não seria fim do mundo, e sim fim daquela localidade. Então Jesus, se ele estivesse falando do fim do mundo, por que fugiriam então da Judéia para os montes? Jesus está falando que eles deveriam fugir para os montes, sair da Judéia, porque seria ali completamente destruído. Outro relato importante também, veja no versículo 19, né, do capítulo 24, Jesus vai dizer: ai das que estiverem grávidas. Na cultura judaica, a mulher grávida ou que estivesse amamentando, ela não podia se expor em público. Então, ela teria que fugir, né, não sei quantos dias que eles levaram fugindo, né, até sair dali. Mas imagina uma mulher grávida ou com a criança de colo. Então, por isso que Jesus está dizendo: ai das que estiverem grávidas. Se fossem sinais que antecederiam o fim do mundo, que diferença iria fazer se a mulher tivesse grávida ou amamentando, né, ou com criança de colo? No versículo 20, ele vai dizer: orai, né, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. O inverno nessa região era muito forte e as portas da cidade elas eram fechadas no sábado. Então, se fosse no inverno, eles teriam muita dificuldade, né, de fugir, por ser tão frio, e eles teriam dificuldade também porque aonde eles chegassem, as portas da cidade estariam fechadas se fossem no sábado. Se fosse fim do mundo, que diferença faz? Se for no inverno, se for no verão, se for no sábado ou na segunda, não faria diferença nenhuma. Então Jesus, ele está falando de sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém, né? E quando ele fala no 21 da grande tribulação, ele está se referindo ao cerco, né, que foi pelo Império Romano contra Jerusalém por um período de 3 anos e meio. E morreram 1.125.000 judeus dentro da cidade de Jerusalém. No versículo 21 ele diz: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Né? Tamanha tribulação, né? Tamanho matança que foi naquela época, antes de destruir completamente Jerusalém.
No versículo 22, Jesus ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se não fosse Jesus falar essas coisas para os seus discípulos, ninguém sobreviveria. Se eles não estivessem prestando atenção nesses sinais, nesses acontecimentos, eles seriam destruídos dentro de Jerusalém e os cristãos também seriam mortos. Por isso que Jesus está dizendo, se não fossem esses dias abreviados, se eles não fossem avisados, ninguém sobreviveria. Agora, quando aconteceu essas coisas, os cristãos, eles sabiam desses sinais que antecederiam o cerco e a destruição de Jerusalém. Por isso que no momento exato do sexto sinal, eles fugiram e foram salvos. Mais uma vez, nenhum cristão foi morto neste período. Respondendo à primeira pergunta, Jesus já respondeu que haveria alguns sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém, aquela primeira pergunta, que não ficaria ali pedra sobre pedra. E agora Jesus ele vai responder a segunda pergunta. Que sinais haverá da tua vinda? Veja o que Jesus diz no versículo 36. Sobre a minha vinda ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Em Atos capítulo 1, versículo 7 diz, não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus está dizendo que nem ele sabia quando ele voltaria. Então não há sinais que antecedem a volta de Jesus. Agora Jesus, ele vai dar algumas dicas quanto à sua volta. No versículo 43, ele diz, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Jesus está dizendo, vigiai, porque a volta de Jesus é como a vinda de um ladrão. Quanto menos você espera, ele vem e te rouba. No versículo 44 diz assim, assim também vocês precisam estar preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus está dizendo que não há um dia certo, mas ele está dizendo que você tem que vigiar, porque não sabe o dia que vem o vosso Senhor. Então nós devemos estar atento a todo tempo, todos os dias, se preparando, levando uma vida de obediência, uma vida correta, uma vida de santidade, para que na hora que Jesus voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. E o conselho que eu dou para vocês é o melhor conselho que Jesus nos deu, a melhor dica sobre a sua volta, onde ele vai falar do versículo 37 ao 39. Ele diz que a volta dele vai ser idêntica ao acontecimento que antecedeu o dilúvio. Ele vai dizer no versículo 37 ao 39, assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. É tremendo este conselho de Jesus. Você está preocupado com a volta de Jesus? Não tem dia certo. Jesus está dizendo que vai ser exatamente como foi no dilúvio. Quantos anos Noé levou para construir a arca? Falou que viria o dilúvio. Falou de salvação, que Deus salvaria quem quisesse ser salvo. E as pessoas não se importaram. Dias normais, as pessoas estavam bebendo, se divertindo, casando, se dando em casamento. Não houve nenhum sinal que antecedeu o dilúvio. E da mesma forma, na volta de Jesus, vai ser dias normais. As pessoas vão estar
casando, se dando em casamento, fazendo festa, trabalhando, dias normais. E assim como no dilúvio, as pessoas, quanto menos esperaram, começou a chover, entrou a família de Noé na arca, fechou a arca e veio o dilúvio. A mesma coisa vai acontecer na volta de Jesus. Um momento que ninguém espera, de repente Jesus vai aparecer no céu e vai ser algo tão grande, né, que todo mundo verá imediatamente que é Jesus voltando. Então, o que nós devemos fazer é vigiar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Não tem nenhum sinal que antecede a volta de Jesus. Agora, Jesus, ele não sabia quando ele viria. O que Jesus sabia é que ele não voltaria antes da destruição de Jerusalém. Então poderia Jerusalém ser destruída em um dia e no dia seguinte Jesus poderia voltar. Ele não sabia quando ele viria, mas ele sabe o que vai acontecer na sua volta. Então por isso que ele vai falar como que é a sua volta. Neste vídeo eu não vou falar o que vai acontecer na volta de Jesus, que tem outro vídeo aqui no canal, que eu falo sobre o que vai acontecer na volta de Jesus, né? Como que vai ser, o que vai acontecer. Né? É algo muito bom para nós entendermos. Mas o que eu estou falando hoje é que não há nenhum sinal. Então o mundo ele vai continuar da mesma coisa. Vai ter dias ruins, dias maus, teremos catástrofe, teremos destruição, teremos muitos problemas, seja... imagina nós, né, no nosso país, como que anda em problemas de segurança, problemas de saúde, políticos, problemas terríveis. Mas nada disso é sinal da volta de Jesus. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E muitos não têm se preocupado com a volta de Jesus. Só o que a gente vê as pessoas colocarem, isso é sinal que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. É claro que a certeza que nós temos é que Jesus ele vai voltar sim para nos buscar. Mas quando vai acontecer isso, vai ser um dia que nós menos esperamos. Jesus em breve voltará. E a sua volta será algo muito rápido, inesperado. No versículo 27 diz que é como um relâmpago, né? Vai de um lugar a outro em segundos. Assim será a volta de Jesus. Todo mundo vai ver que é Ele que está voltando. A única dica que Jesus nos dá sobre a sua volta: vigiai. Vigiai, porque não tarda a volta de Jesus. Leia a Bíblia. Eu não sei no que você acredita, você que acredita que tem esses sinais que antecedem a volta de Jesus, leia novamente esse capítulo 24 de Mateus e preste atenção naquela parte que são feitas 2 perguntas para Jesus. Quando aconteceram essas coisas que não ficaram pedra sobre pedra aqui, e que sinais haverá da sua vinda? E leia todo o capítulo que você vai ver Jesus respondendo as 2 perguntas para os seus discípulos. Procure conhecer a Bíblia. Somente a Bíblia. Olhe para ela. É claro que esses livros que eu citei nos ajudam a entender algumas coisas que aconteceu na época. Flávio José, ele viveu esta época. Então, ele não contou algo que passaram para ele. Ele escreveu algo que ele presenciou. E isso é muito bom para nós. E não só em relação a essa aula de hoje, mas esses livros nos ajudam muito. Tem outro livro muito bom, do Eusébio de Cesareia. É muito bom também, porque ele traz um paralelo falando dos primeiros cristãos, como que eles viviam. E isso é muito bom para nós hoje entendermos, mas a nossa principal fonte de conhecimento ela tem que ser a Bíblia. Então olhe para a Bíblia e diga você mesmo se o que eu estou falando tem a ver com o que está escrito na Bíblia, ou você vai continuar acreditando
que esses sinais que está no capítulo 24 de Mateus está falando da volta de Jesus e não da destruição de Jerusalém. O meu papel aqui é ensinar a Bíblia, né? E o meu desejo é que você chegue a pleno conhecimento da verdade, que você tenha a sua fé baseada na palavra de Deus, né? E não em ensinamentos humanos. A Bíblia nos dá o suficiente para a nossa salvação. Então se apegue a ela, né? Ela sim é a verdade de Deus para nós. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo e desta aula, compartilhe, se inscreve aí no canal. O meu canal ele é bem simples. A minha vontade é trazer aulas que falam somente a verdade da Bíblia, né? São vídeos simples. Por enquanto, nem editando os vídeos eu estou editando. Apenas eu gravo e coloco no canal, tá bom? Mas a minha vontade aqui é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que você esteja preparado para a volta de Jesus. Amém? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.